O programa Ciência e Fé começa agora, mais uma entrevista super bacana para você. O Ciência e Fé tem o objetivo de trazer a colaboração da fé, né? E essa fé trazendo cientistas sempre, porque nós estamos rodeados de cientistas aqui, a fé cristã. E esses cientistas têm sido bênçãos para o crescimento do cristianismo. Esse é um dos nossos objetivos, ou o principal deles. E nós começamos agora, daqui a pouco eu falo para você quem vai estar sendo entrevistado. Ciência e Fé, o programa da sua noite. Como eu prometi a vocês, essa semana estaria continuando aqui conosco o Dr. Francis Bittencourt. Ele é psicólogo, teólogo, especialista em psicoteologia, doutor em psicanálise, PhD em filosofia. Dr. Francis, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui mais uma vez. Pois é, estamos aqui, continuando aqui. Você que está dando aqui o curso de psicoteologia, as pessoas que querem fazer, é só vir à Igreja Getsemane e fazer sua inscrição. Aqui, nós temos as informações aqui. Isso, é só procurar o Seminário Teológico Koinonia, segunda-feira, quarta-feira, e o pessoal está lá pronto para dar as informações e também fazer a inscrição. Você disse que a psicoteologia, então, ela tem a função, o objetivo de trazer o entendimento correto de fatores que acontecem na área humana, né, na psique humana, juntamente com o conhecimento espiritual. A gente poderia, eu proporia a você, a gente fazer uma análise aqui, por exemplo, do endemoniado gadareno, né? Ele é uma figura exótica na Bíblia. Ele é praticamente, de todas as pessoas que Jesus expulsou o demônio, ele talvez seja a pessoa mais conhecida. Vamos fazer uma análise espiritual e uma suposição do que ele possa ter tido também na sua psique, se ele traz algum lado, alguma coisa. Eu já preguei muito sobre ele e eu particularmente trago nas minhas pregações que ele tinha um lado da psique dele, alguns recalques, que isso geralmente fez com que legiões de demônios pudessem morar dentro dele, né, estar possuindo. A história é o seguinte, está em Mateus 5, Mateus 5:1. Chegaram a outra banda do mar, à província dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias alguém podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, ele correu e adorou. Olha, interessante, né? Clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: saia deste homem, espírito imundo. E aí Jesus perguntou qual o nome, aí o demônio falou que era uma legião, e aí aquela legião entra nos porcos e os porcos caem no mar. Nós vamos pegar, por exemplo, no curso de psicoteologia, eu vou estudar esse endemoniado gadareno. Eu poderia fazer uma suposição, a Bíblia não diz isso aqui, nós não estamos vendo isso aqui. Mas você não acha que esse cara, ele pode ter tido uma infância muito complicada? O curso de psicoteologia, por exemplo, ele pode ajudar muito na pregação e no entendimento de uma pessoa como essa do endemoniado gadareno. O que você acha? Com certeza, tem muito a contribuir, sim. Basta a gente lembrar, como foi dito no programa anterior, que a psicoteologia ela não tem o objetivo de querer resolver sozinha o problema de ordem psíquica, não. Ela, na verdade, ela não está aqui para poder tentar
usurpar nenhuma dessas áreas de competência, porque não é competência dela. Ela pretende dar o entendimento do que é espiritual, até onde vai o espiritual, o que é psicológico e até onde vai o psicológico, e encaminhar para os respectivos profissionais fazerem adequado tratamento, que sejam psiquiatra, que vai usar medicação, e que sejam também os terapeutas da área da psicologia, da psicanálise. O interessante, então, é focar nessa palavra, discernimento. Discernimento. Para o senhor ter uma ideia, pastor Silvério, falando sobre o endemoniado, ele é uma ação de demônios que está sobre ele, que é muito próxima, muito parecida com ações psicológicas. Eu já tive casos em que me chamaram para expulsar um determinado demônio de uma pessoa, isso dentro de uma igreja, e quando eu cheguei lá para verificar, eu me dei diante de um caso de histeria e consegui ver, olha, isso aí não tem endemoniado, é caso de histeria. E ali a gente conseguiu sentar a pessoa, conversar com ela, conversar com o marido e a família, e resolvemos o caso ali. Ao passo que existem casos como esse que são verídicos quanto ao que diz respeito à demonização. Então, o primeiro entendimento que a psicoteologia daria em cima desse caso estamos tratando de uma demonização. Demonização é estar sob a ação de demônios. E essa demonização, ela pertence exclusivamente ao campo espiritual. Como é que se dá isso? Tem o mundo espiritual, os demônios estão nele, e esses demônios eles vêm oprimir alguém, vêm trabalhar na vida de alguém através do espírito humano. Quem faz contato com o mundo espiritual e está suscetível à ação de demônios é o espírito humano. Só que essa ação do demônio se dá em 3 esferas, ou 3 processos diferentes, podemos colocar assim. Uma é a chamada indução, ou sobreposição, que é aquela que o demônio está distante e joga setas na cabeça da pessoa. Interessante isso. Foi o que aconteceu com Pedro. Você vai lembrar bem de uma passagem bíblica onde Jesus ele pergunta: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem: uns dizem que é Elias, outros Jeremias, outros qualquer um dos profetas. E Pedro pula na frente, né, quando Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pula na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra que Jesus diz logo em seguida, pastor Silvério, é muito interessante. Ele diz assim: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, te o revelou, que revelou isso para você, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus afirma que Pedro tinha acabado de receber do mundo espiritual uma revelação direta do Pai. E Jesus continua então falando sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento que ele deveria passar. E Pedro outra vez, coisa de 10 minutos depois, especulo eu, que ele pula na frente outra vez dos demais e diz: Senhor, de maneira nenhuma eu permitirei que o Senhor faça tal coisa. Então, nesse momento, Jesus não se dirige mais a Pedro, mas se dirige a Satanás e diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele não chamou a atenção de Pedro: ô Pedro, não é assim não, meu filho, está errado. Não, ele falou direto com Satanás, repreendeu a Satanás: para trás de mim, Satanás. Era uma seta que ele tinha lançado. Exatamente. Uma pessoa pode, com intervalo de 10 minutos, receber uma influência do mundo espiritual vindo da parte de Deus, ou uma influência espiritual 10 minutos depois vindo da parte do diabo. Exatamente. Isso é uma sobreposição, porém ele não está possesso. Existe a opressão. Como a psicoteologia trabalha a questão da opressão? Nós temos um campo de limite, de noção de limite do nosso eu. Isso é importante, gente. Esse campo, ele não é a nossa pele. Ele está fora da nossa pele. Por exemplo, se uma pessoa se aproxima demais de você, a sua tendência é afastar. Quando ela chega querendo te falar alguma coisa e ela aproxima demais do seu corpo, ela não precisa te tocar, mas você já se sentiu, de uma certa forma, invadido no seu espaço. Então você automaticamente recua um pouco, pega uma distância, porque a pessoa invadiu um limite que você tem do seu próprio eu, uma noção do seu próprio eu. Eu diria que a opressão é a ação do diabo dentro desse limite do próprio eu.
Ou seja, o diabo agindo mais próximo do indivíduo, porém não dentro dele. Seria a energia psique que nós temos, né? Do eu que a gente tem na... Algumas filosofias orientais chamam isso de... Alguns chamam de alma, né? Mas alguns chamam isso de... Eu esqueci o nome agora, mas... Uma áurea, um áurea, karma, né? alguma coisa assim. É. Não seria bem essa teoria Não seria deles, não, né? Porque nós, na verdade, estamos falando só de uma noção de limite. É uma margem de segurança que a gente acaba adotando de preservação, né? Então, é uma noção que a gente tem. E não deixa de ser verdade que tudo na vida, segundo Einstein, né? A teoria da relatividade, tudo é energia, né? Exatamente. Depende da velocidade que a gente esteja. Então, se nós somos energias, nós temos um campo energético aqui em nós. Isso é super comum, eu não preciso fazer objeções teológicas profundas em cima disso. Nós temos um campo aqui energético. Quando eu estou triste, a pessoa até vê que eu estou triste. Quando eu estou alegre, a pessoa sente que eu estou mais alegre. Só de falar no telefone comigo. Então, a gente transmite também alguma coisa, né? A gente transmite, sim, transmite. Mas essa noção de espaço que nós temos, uma noção espacial, né, uma noção de que até onde está o meu eu, ela está além da pele. Ela está um pouco mais além dos limites da pele. Exatamente. E o diabo atua na opressão dessa forma. A opressão é uma palavra muito comum. Você tem opressão que não é maligna. Você pode ter uma família que te oprime, um trabalho que te oprime, uma situação que te oprime. Mas aqui nós estamos tratando de opressão maligna. O que é isso? É quando você tem tudo isso ocasionado por um demônio. E aí, ela é capaz de, oprimindo o espírito de alguém, há uma comunicação entre o espírito e a alma, feita através da intuição. Então, essa alma atingida, ela começa a sofrer problemas da alma. Então, ela pode, por causa de uma opressão, desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno de humor, como a bipolaridade, a mania, que a origem é espiritual. Não estou dizendo aqui que todos os problemas psicológicos também pode são ser espirituais. o contrário, né? Pode ser o contrário, pode vir do mundo natural. O mundo natural gera um problema. Genético também, né? E também genético, que é o lado orgânico. Mas também, se uma pessoa está oprimida por um espírito maligno, automaticamente a alma dela vai ser afetada. E quando eu falo de alma, eu estou falando de, buscando o grego agora, psique, da onde vem a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. Estou falando de coisas humanas. E vazando essa alma, então nós temos 3 níveis, né? O nível de acusação, o nível de opressão, e vazando essa alma nós temos a possessão. Exatamente. Existe uma ligação entre o espírito e a alma que eu citei, que é a intuição, uma comunicação. Existe uma outra comunicação entre a alma e o corpo, que a gente chama de manifestações somatoformes. O que é isso? É as coisas do campo psicológico tomando forma no corpo. E elas vai se subdividir em somatização, psicossomatização, conversão, e são manifestações no corpo de questões psíquicas. Da alma, né? Da alma. É o que eles falam de doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas estão aí dentro. Uma pessoa que não tem dificuldade, que não perdoa, pode desenvolver um câncer. E diversas doenças, diversas somatizações. Né? E então, se você tem uma ligação da alma com o espírito, do espírito com a alma e da alma com o corpo, é possível também que uma opressão maligna que está sobre a alma de um indivíduo, sobre o espírito e sobre a alma de um indivíduo, também atinge o corpo. Quando ela chega a atingir o corpo, nós entramos no estágio de possessão. E é aí que esse rapaz entra. Então nós vamos falar no próximo bloco, nós estamos analisando aqui Marcos 5, de 1 a 9, nós estamos analisando aqui o endemoniado gadareno, onde Jesus expulsou ele depois que atravessou o mar da Galileia. E a gente teve nessa região lá, depois eles recusaram Jesus, não mandaram Jesus embora, ficaram com medo porque perderam os porcos e tal. Mas a gente vai fazer isso no próximo bloco. Principalmente você estudante de teologia, você que tem alguma pessoa com possessão em casa e quer saber se é possessão, se é opressão ou se é um transtorno de humor psicológico, fique ligado aí, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco.
Deus te abençoe. Até daqui a pouco.